Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no canal Pedrosa Previdente. Antes de nós irmos a esse importante tema, vou pedir que você aproveite a ocasião que você está aqui, se inscreva no canal para você receber os nossos conteúdos e com certeza você vai ter muito mais elementos para tomar as decisões que afetam você nas demandas previdenciárias. E vamos direto ao assunto. Então vem comigo, qual é o primeiro erro? Eu já deixei pronto? Então vamos levantar aqui o primeiro erro. Vamos ver aqui, o que você acha que é o primeiro erro, hein? Qual é o primeiro? Já pensou? Pensa aí para ver se você vai acertar o primeiro erro. Qual é o primeiro erro? Deixa eu dizer o seguinte, olha, a gente não tem o costume de fazer planejamento. A gente não tem o costume, a gente planeja um monte de coisa, né? A gente faz um monte de planejamento da nossa vida. Mas a gente não faz o quê? Já cantei a bola, né? A gente não faz o planejamento previdenciário. Olha que louco, a gente não faz o planejamento previdenciário. Então, o primeiro grande erro, um erro capital, ou seja, um erro que, se não fazer isso, vai dar problema. Não tem como não planejar. Você planeja a festinha de aniversário, os 15 anos da filha, você planeja o seu aniversário, você planeja você planejou, né, o seu casamento, ou se você vai estar planejando o casamento de alguém lá na sua família, você planeja o seu futebol, o final de semana, a ida no supermercado, a ida no shopping, o passeio, você planeja um monte de coisa, a gente planeja um monte de coisa na nossa vida, mas a gente planeja sempre aquelas coisas que são muito próximas, né? O que a gente vai fazer no feriadão? Como é que a gente vai fazer aquela viagem e tal? Como é que a gente vai fazer aquele trabalho? A gente planeja várias coisinhas que são muito assim do dia a dia, né? São coisas que você planejou de manhã e já começa a fazer de tarde. Agora presta atenção, a gente não tem o costume, a gente não tem a educação, a gente não tem a orientação de planejar aquelas questões que são estruturais em nossa vida. A gente até faz isso, planejar a casa, planejar como eu vou fazer a casa, ou planejar de como eu vou comprar o veículo, como é que eu vou pagar o carro, a gente faz isso. Mas a gente não faz em relação a planejar a aposentadoria. A gente não planeja isso, não tem essa educação. E aí tem um erro muito grande. Por quê? Porque ficou muito, a gente não planeja e aí ficou complexa a legislação. E aí a gente não tem a resposta para duas perguntas. Quando a gente não planeja, a gente não tem a resposta para duas perguntas. Que é, quando que você vai se aposentar? Quando que você vai se aposentar? Porque é uma questão matemática, né? É uma questão, eu preciso ter dois requisitos. Agora eu preciso ter dois requisitos, idade e tempo de contribuição. Então, quando é que você vai ter a idade? Quando que você vai ter o tempo de contribuição? É possível você prever isso? Então, quando é exatamente você dizer o mês e o ano? É possível saber o mês e o ano, né? Até vou colocar aqui. Quando você vai ter que fazer? Quando é você definir, né, o mês e o ano. Por quê? Porque agora existem as regras de transição e as regras de transição, elas consideram a sua idade, elas consideram o tempo de contribuição que você tenha. E eles vão considerar, para definir o quanto aqui, vão definir o quê? O valor da contribuição. O valor da contribuição. Então, são três pontos que estão ligados para fazer um planejamento. Que é a idade, o tempo de contribuição e o valor da contribuição. Com esses três elementos aqui, você vai responder quando que você vai se aposentar. E tem ainda o quanto. Então, muita gente até faz o cálculo do quando, mas aí esquece de fazer o quanto. Quanto que você precisa ganhar, ou seja, qual é o valor que você precisa para se aposentar. Qual é o valor que você vai receber lá? Quando você chegar naquela idade, quando você chegar naquele tempo de contribuição, aí vem o detalhe que ninguém pensa, qual é o valor. Você veja que eu só estou fazendo perguntas para dizer que exatamente o que? A ausência de um planejamento. Quando você planeja, você pode até errar, mas você vai errar dentro de uma margem de erro muito pequena. Agora, quando você não planeja, significa que você vai trabalhar, você vai ficar
sujeito a situações das quais você, quando acontecer, não vai ter como evitar, né? Você não vai ter como evitar. Então, por exemplo, você vai desconhecer, né? Você vai desconhecer regras, por exemplo, você não sabe, você não considera que quando você se aposenta, né? Quando você se aposenta, você vai ter um valor e a partir dali você vai perdendo aquele valor. Então você pode até ter uma ideia de quanto. Você tem uma ideia aqui, ó. Você tem uma ideia, mas uma ideia é o quê? Uma ideia errada, porque o exemplo que eu estou falando, o exemplo que eu falei está aqui nessa pesquisa que eu acabei fazendo aqui, ó. Ou seja, a pergunta é, você sabe como ficou o valor da sua futura aposentadoria após a reforma? Eu estou falando de futura. E aí a maioria aqui, considerou uma forma de cálculo errada de quanto, e que se a pessoa não for informada, ela vai levar lá no futuro, lá na frente, né? Ela vai levar um susto. E esse susto vai ser tão grande de uma situação, de uma variável que ela não vai poder mudar, ela não vai poder alterar. Então, quando você não planeja, significa que você fica vulnerável a diversas situações, a diversas variáveis que você não tem como evitar. Isso é muito ruim. É como se você fosse fazer uma viagem, né? Você sabe que tem que chegar em São Paulo, mas você não sabe onde é que fica São Paulo. Você não sabe. Você não sabe quando. Então você não sabe responder quando que eu vou chegar lá em São Paulo. Quando? Né? Ninguém vai fazer uma viagem sem responder quando que eu vou chegar lá e quanto que eu vou gastar. O quanto que eu preciso, qual é. E para mim definir o quanto que eu vou gastar, eu preciso definir um roteiro, um caminho, aonde é que eu vou chegar, até que dia eu vou chegar em tal lugar, né? Estou imaginando assim uma viagem longa, né? Uma viagem grande que você tem que se planejar, não uma viagemzinha pequenininha que você vai ali e volta, né? Mas uma viagem... Por quê? Porque se for uma viagemzinha de 80 km, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, algum infortúnio no meio do caminho, quebrou o carro, coisa e tal, você vai ter o socorro fácil, você liga o telefone, vai ter o socorro fácil. Agora, se for algo longo que você... vai estar muito longe de um socorro, significa que você vai ter um prejuízo. É isso que eu quero dizer. Você vai ter um prejuízo. Só que esse prejuízo nós estamos falando da sua previdência, da sua aposentadoria, ou seja, daquela renda que vai substituir o valor da qual você recebe hoje trabalhando. Então isso é muito importante. E isso aqui depende exatamente da sua tranquilidade, depende da sua segurança, depende de você depender das pessoas ou não, depende de você passar privação ou não, depende de você ter o quê? Liberdade de tempo, tranquilidade, segurança, e não só a sua, você e sua família. Você e sua família. Então, o primeiro erro é não planejar, é não responder essas perguntas, não ter resposta a essas perguntas. Quando, quanto... E o detalhe é o seguinte, não é ter uma resposta, porque as respostas que foi dada aqui nessa pergunta que a gente fez aqui, são perguntas erradas. Apenas 12% de 328, ou seja, de 328 pessoas, nós estamos falando aí em 60, quase 70 pessoas, que responderam muito próximo daquilo que é a realidade. Sim, 60% de todos os salários, mais 2% de cada ano que ultrapasse 20 anos, no caso dos homens, e 15% no caso das mulheres. Então, só que apenas 12% estavam no caminho, de tendo uma ideia. Mas também o que acontece, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente faz uma simulação. Ou seja, quando não planejar, significa eu não ter uma simulação de qual que seria esse valor. Se a gente fosse pegar agora você, né, dependendo da sua receita, a sua renda, né, a sua remuneração, quanto que é 60% de a média de todos os salários que você tem? Você sabe qual é a média de todos os salários que você tem? Aí você sabe aplicar os 60% sobre essa média, acrescer mais 2% para cada ano que você trabalhou acima de 20%. Veja bem, tudo isso tem a ver com o quando, tem a ver com o quanto. Quando é que eu vou parar? Quando é que eu vou parar? E quanto é que eu tenho que receber? Mas quanto é que eu tenho que receber para ter tranquilidade e ainda considerando as outras variáveis. Por exemplo, a variável que é certo, que a partir que eu comece a receber um benefício, com o tempo ele vai perdendo o poder aquisitivo. Como é que você vai compensar isso? Como é que você vai compensar isso? Que isso tem a ver com o quanto, né? Então você veja bem aqui, não planejar é você virar as costas para dois aspectos. O aspecto da questão previdenciária é o quando, e a questão financeira, que é o quanto. Então,
planejamento, ele precisa de dois aspectos, do previdenciário e do financeiro. Legal? Muito bem. Se você ficou com dúvida, ficou com alguma incerteza, não fique com ela. Use o link abaixo aqui, escreva a sua dúvida, envie para mim, que a gente vai poder te ajudar. Eu e minha equipe estamos aqui lhe esperando, que você envie a sua questão para que a gente possa ser muito mais assertivo e poder te orientar, te ajudar. Troque a incerteza pela clareza e seja previdente como sempre e age como nunca em prol da sua questão, da sua aposentadoria. Eu te espero no próximo vídeo.